Olá, meninos do quarto ano, tudo bem? Como vocês estão? Olha, queridos, hoje tia Adriana tá de farda, tá certo? Quando tia Adriana estiver sem farda, vocês podem reclamar, tá bom? Ontem tia esqueceu, não colocar a farda, tá? Mas hoje tia tá aqui de farda, tá bom? Toda padronizadinha, né? Bonitinha, pra gente começar a nossa aula, tá bom? A nossa aula de hoje, essa primeira aula hoje vai ser de história, tá bom? Então, peguem aí o livro de história, tá? Dá um tempinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Pegou? Peguem o livro de história, abram aí na página 30, tá certo? E nós iríamos conversar um pouquinho sobre a chegada dos portugueses aqui no Brasil, tá bom? Vamos lá? Vamos começar? Então, no livro de vocês aí, na página 30 do livro de história, fala aí sobre a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Como foi que aconteceu? Como foi que aconteceu, né? Isso aí está escrito nos estudos guardados aí pelos historiadores, né? Então, a gente vai ver um pouquinho agora sobre como aconteceu essa chegada deles aqui no Brasil. Então, o rei de Portugal, né, no ano de 1500, o nome do rei de Portugal era Dom Manuel o Venturoso. Por que o Venturoso? Porque ele ficou conhecido como o Venturoso porque ele gostava de fazer muitas viagens, né? Então, como ele viajava muito, né, então as pessoas deram a ele esse título, Dom Manuel o Venturoso, tá bom? Então aí, ele ordenou a Pedro Álvares Cabral, né, que partisse para as Índias, né? Eles que saíssem de Portugal, lá de Lisboa, e fossem para as Índias. Essa foi a ordem que Dom Manuel deu a Pedro Álvares de Cabral, certo? Para ele ir para as Índias. Fazer o que nas Índias? Eles foram para lá, né, para comprar especiarias, né, tecidos para vender na Europa, né? Então essa era a finalidade, né, do rei enviar Pedro Álvares Cabral para as Índias, tá bom? Então diz aí no livro de vocês que Pedro Álvares Cabral ele partiu para as Índias, né? Partiu aí de Lisboa no dia 9 de março de 1500. Como as viagens pelo Atlântico eram muito demoradas, né, levava dias para chegar a um outro local, a expedição de Cabral, certo, chegou ao Brasil. Por quê? Porque Cabral ele se desviou da rota estabelecida por Vasco da Gama, né? Que tinha no dia 22 de abril de 1500, após 44 dias de viagem, eles chegaram aqui no Brasil. Então, a primeira exploração do litoral do território descoberto foi feita pela própria esquadra de Cabral, né? Que seguiu paralelamente a costa em direção ao norte, procurando um porto onde os navios ficassem abrigados. Eles saíram ali caminhando, né, pelo litoral, procurando um lugar seguro para que eles pudessem ancorar os navios, certo? Então, no dia 24 de abril, eles desembarcaram no local escolhido, né? E esse lugar, por eles achar que era um lugar seguro, ficou conhecido como Porto Seguro, que atualmente é a Baía da Cambralha, no estado da Bahia. Então, ao chegarem à praia, os portugueses, né, ao eles chegarem ali, mas eles desembarcaram, que desceram, ao chegar eles encontraram a terra, tá? Encontraram quem? Encontraram, sabe, algumas pessoas, os habitantes na terra. Aqui o Brasil não era um local desabitado,
né? Existiam pessoas que moravam aqui. E essas pessoas, eles chamaram de índios. Por que eles chamaram de índios? Porque eles achavam que haviam chegado nas Índias. Então, como eles pensavam que tinham chegado nas Índias, foi porque eles chegaram aqui, viram os índios pintados, né, aqueles penachos na cabeça, cheio de pulseiras, né, sem roupas, porque os ricos, os índios, eles andavam nus, mas eles gostavam muito de se pintar, de se enfeitar, tá bom? Então, como eles chegaram e encontraram os índios assim, bem enfeitados, bem pintados, eles achavam que tinham chegado as Índias. Por isso que colocaram o nome dos habitantes aqui do Brasil de índios, né, de indígenas, certo? Então, todos os registros da viagem, do descobrimento, que não foi um certo, nem foi um descobrimento, porque ninguém descobre uma terra onde tem mais de 5 milhões de pessoas vivendo, já tinha muitos índios aqui, né? Então, na verdade, eles invadiram o Brasil, certo? Mas tudo isso aí, toda essa descoberta que eles foram descobrindo, chegando, conhecendo, tudo isso aí foi escrito, foi relatado pelo escrivão da esquadra. E quem era esse escrivão, né? O escrivão da esquadra era Pero Vaz de Caminha, né? Pero Vaz de Caminha, ele tinha, o dever dele era anotar todos os acontecimentos que aconteciam na viagem. Tudo que acontecia na viagem, ele ficava lá escrevendo. Então, ele narrou, ele escreveu, né, para o rei Dom Manuel todos os acontecimentos e fez comentários sobre os primeiros habitantes, ou seja, sobre os índios. Ele escreveu, né? Ele disse que chegou aqui, que encontrou pessoas que tinham um costume diferente, porque andavam nu. Os portugueses andavam vestidos, já os índios andavam nus, né? E pintavam os seus corpos. E aí ele fez todo um relato, certo? Sendo Portugal um país muito católico, né? Também na esquadra de Cabral havia um sacerdote, um padre, né? Chamado Frei Henrique Frei Henrique Soares de Coimbra, nascido na cidade de Coimbra, que celebrou no dia 26 de abril a primeira missa aqui no Brasil, em ações de graça pelo descobrimento no ilhéu da Coroa Vermelha, né? Então, o padre celebrou ali uma missa de ações de graça porque tinha encontrado, eles achavam, depois eles perceberam que eles não tinham chegado nas Índias, e sim tinham descoberto uma nova terra. Então, por isso aí, eles celebraram essa missa em ações de graça por ter encontrado uma nova terra, né? Depois, como se tinha, né? Durante esse tempo aí de 1500, existia Portugal e a Espanha, né? Portugal e a Espanha, eles viviam em guerra constante, porque eles queriam dominar o mercado europeu, certo? Então eles viviam brigando, um rei com o outro, tá? O que é que eles fizeram? Para não estar tendo tanta briga, eles resolveram criar um tratado, né? Um acordo, certo? E esse acordo ficou conhecido como Tratado de Tordesilhas, né? Então aí diz assim, ó: Portugal e Espanha eram os países mais desenvolvidos nas técnicas náuticas, certo? De navios, em viagens de navios, e passaram a competir pelo domínio das terras. Eles passaram a brigar, a ter guerra, né? Então, para organizar essa disputa, evitando guerras, foi feito um acordo entre os dois reis, tá bom? Entre esses dois países. E esse acordo, como eu falei para vocês, ficou conhecido como Acordo de Tratado de Tordesilhas. Observe que, pelo Tratado de Tordesilhas, aqui, ó, observando aqui, ó, essa linha aqui, traçada aqui, certo? Pelo Tratado de Tordesilhas, né, aqui,
o mundo era dividido por um meridiano, uma linha imaginária. Não existe essa linha, só na mente do homem, tá bom? Era uma linha imaginária. De Tordesilhas, linha imaginária que divide a Terra no leste e no oeste, certo? Dividir a Terra em leste e oeste, tá bom? Então, ou parte oriental ou parte também ocidental. Então, esse tratado considerava que todas as terras descobertas ou a descobrir, que eles ainda iam conhecer, a leste do marco estabelecido, né, o meridiano lá, pertencia a Portugal e a oeste a Espanha. Portanto, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, Pedro Álvares Cabral sabia que este território ele já pertencia a Portugal, devido a esse tratado, porque ele estava a leste, né? Então, tudo isso aí, toda a área que pertencesse aí ao leste, pertencia a Portugal. E tudo que tivesse do lado do oeste, pertencia à Espanha. Então, como o Brasil está no lado do leste, né? No lado ocidental, então pertencia a Portugal, tá bom? Então, posteriormente, a Inglaterra, a Holanda e a França depois desconsideraram esse acordo e passaram a piratear, né, a roubar, na verdade, roubar, né, navios portugueses e espanhol, além de ocuparem terras e contrabandearem nossa maior riqueza na época, que era o pau-brasil. Né? Então, eles começaram assim a contrabandear. Né? Quando o rei de Portugal mandava que as pessoas pegaram o pau-brasil, porque o pau-brasil eles retiravam do pau-brasil uma tinta que servia para tingir tecidos. Né? O pau-brasil ele solta uma tinta vermelha que serve para tingir os tecidos. Então, que eles pegavam? Eles pegavam os navios que estavam saindo daqui do Brasil para Portugal e no caminho eles roubavam, né? Outro navio vinha com ladrões, com piratas e roubava o pau-brasil. A Inglaterra e a Holanda fazia isso, tanto com os portugueses como também com os espanhóis. Né? Então, a nossa terra ela recebeu alguns nomes, certo? Alguns nomes. Os primeiros habitantes designavam o Brasil de região ou terra das palmeiras, né? Que na linguagem dos tupi-guaranis, dos índios, é simplesmente Pindorama. Né? Então, quando chegou aqui Cabral, chamou o território de Terra de Vera Cruz. Porém, Caminha escreveu as cartas ao rei chamando a terra de Ilha de Vera Cruz. Por quê? Porque ele achava que tinha chegado a uma ilha. Porque como eles chegaram pelo mar e começaram a percorrer, como o Brasil é muito grande, eles achavam que tinha chegado numa ilha. Né? Muito mais para frente foi que eles chegaram à conclusão que não seria uma ilha, e sim uma terra. Né? Uma nova terra. Então aqui, pois a tripulação acreditava que essas terras eram uma ilha que separava Portugal das Índias. No dia 2 de maio, a esquadra de Cabral, após celebrar a celebração de uma segunda missa, deixou as terras do Brasil e seguiu em viagem para as Índias, né? Onde deviam manter o comércio adquirindo as especiarias, que eram cravo, tecidos, noz moscadas. Era esse tipo de comércio que eles tinham ido para as Índias buscarem, tá bom? Então, com o tempo, percebeu então que havia descoberto uma grande terra, e não uma ilha. Então, passaram a chamar a terra de Santa Cruz. Pois o rei de Portugal, né, ao escrever para as autoridades católicas, usou a expressão Terra de Santa Cruz. Então, ficou chamando o Brasil de Terra de Santa Cruz. Com o passar dos anos, como eles foram começando a explorar aqui, né, eles perceberam que existia muito pau-brasil, né,
que podiam extrair essa tinta que eu falei para vocês, essa tinta forte. Então eles passaram a chamar, né, o Brasil, certo? Passaram a chamar, devido à quantidade de pau-brasil que existia muito, passaram a chamar aqui de Brasil, certo? Depois, quando o Brasil tornou-se independente, em 7 de setembro de 1822, né, certo? O Brasil passou a ter um novo nome, recebeu um novo nome, tá bom? Que é a República Federativa do Brasil, ok? Então agora vocês vão responder aí a página 31 e a página 32. Reler, né? Também escuta também a explicação que a Adriana explicou aí, da página 30 e da página 31. Aí você relê e responde a página 31 e a página 32. Ok, gente? Certo? Ok? Então, ó, até a próxima aula, tá bom? Então agora vocês vão sentar aí, se concentrar e responder 31 e 32, ok? Então daqui a pouco a gente volta com outra aula. Fica aí na paz.